né? Tem aí essa situação que está desagradando muito o Vitor Pereira, a comissão técnica, os jogadores, que tem alguém dentro do Flamengo que entrega as escalações para a imprensa, e não só a escalação, tá? Entrega clima, fala mal do clima no Flamengo, como já tiveram notícias. E essa situação tá desagradando tanto que o Vitor Pereira, Mauro César, ele tá mudando a escalação em treino, ele tá mudando o jogador titular em treino. Isso atrapalha até que ponto? Da série, né? Sim, é impressionante. Primeiro capítulo. X9 da bola. E é verdade, pior que é verdade. Ele tá trocando sim. Ele tá trocando esquema tático. Não, mas não é só... Ó, já tem negócio de X9 desde o Jorge Jesus. Já tem negócio de X9, também teve com o Rogério Ceni. Tem sempre alguém. Eu acho que muda, né? Não é possível que seja o mesmo. Já devem ter tirado alguns X9s lá de dentro. Tem criação. Tem plano de carreira pro X9. Criador de X9. Agora, é uma pergunta. Por que, Mauro, na sua opinião, no Flamengo tem tanto X9 a mais do que nos outros clubes? Porque a gente não vê tanta escalação vazando assim nos outros clubes. E você, a gente sabe que você apura muito, eu também, mas eu não tenho ideia de quem seja. Já tem alguém que a diretoria desconfie, que desconfie nos bastidores ou não? Ou o Vitor Pereira vai ter que ficar trocando treino até o meio da temporada? Tem gente que tem um nome aí meio que citado nos bastidores. Agora, se eles conseguiram comprovar que o suspeito ou os suspeitos de fato faziam esse trabalho, digamos assim, eu já não sei. E a tendência é que ninguém saiba, né? Se eles descobrirem quem é, eles vão tentar limar o cara de uma maneira discreta para não ter muita confusão, até porque como é que você pode não conseguir provar, você pode saber que é a pessoa e não ter como provar. Ah, vocês acham que eles não vão vazar o nome? Se descobrir, vai sair discretamente. Como já teve antes outras situações com outros técnicos, que possivelmente eram outras pessoas, a gente nunca ouviu falar. X9 demitido, X9 foi embora. Nunca teve isso. Por quê? Quando acontece vai ser em silêncio, se descobrirem de fato quem foi o campeoníssimo que nessa última leva andou revelando aí a escalação. E no caso específico desse treinador, isso é muito prejudicial, porque ele muda muito o time de um jogo para o outro, muda o sistema de jogo, que aliás é uma coisa muito bizarra, né? Querem técnico europeu, aí vem um técnico europeu, aí o técnico europeu trabalha como técnico europeu. Se quiser um técnico argentino, trabalha como técnico argentino. Aí reclamam porque ele não age como técnico brasileiro. Aí querem o departamento de futebol extremamente profissional, mas querem demissão de técnico a cada semana. O que um departamento de futebol profissional não faz. Ou seja, as contradições dos mimizentos são assim, tão infantis, tão bobas, sabe, que chega a ser cansativo, né? É muito cansativo. Agora, no caso dele, repito, é um complicador. Porque assim, o time do Dorival Júnior, a gente sabia que era o time dele. Ele tinha aqueles 11 ali e mexia muito pouco. Aí tinha um outro time B lá e tal, que jogava brasileiro. Ele não, ele é diferente disso, ele muda bastante. Como eu acho que deve ser todo técnico. Acho que quanto mais ele tiver condições de usar o elenco e modificar de acordo com o adversário, com o jogo e também com minutagem. Agora, por exemplo, eu falei do Palmeiras. O Flamengo vai ter também uma sequência de jogos assim. Ele vai fazer jogo com o Fluminense, aí tem Libertadores, tem jogo de Copa do Brasil. O Fluminense é a mesma coisa. Os dois estarão envolvidos em 4 competições nas próximas semanas após a data FIFA. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e a final carioca. Então, esses jogos vão ficar encavalados, vai ter intervalos curtos entre um jogo e outro, e aí você tem que obrigatoriamente revezar elenco, você não pode ter 11 caras, enfim. Esse negócio do X9, isso aí lembra uma agência de informação, que eu não vou citar o nome, que abriu um concurso público. Aí alguém falou, mas se abre um concurso público, todo mundo vai ficar sabendo o nome lá dos aprovados. Então, não vai dar muito certo. Mas aconteceu, é verdade. Inclusive, a gente... Mas, assim, é óbvio que isso atrapalha a rotina, atrapalha tudo. Imagina, por exemplo, agora eu vou treinar, então, como eu não vou ter um lateral direito, eu vou treinar o Cebolinha para fazer aquela função de ala pela direita. Aí o X9 vai lá e vaza. Então já não vou mais treinar isso. É óbvio, isso atrapalha demais. Mas é assustador, né? Porque mas claro tem tanto X9 no Flamengo, parece que é uma cria. Então. Tem um, daqui a pouco aparece o outro. É o quê? É o clima hostil político no Flamengo? O que gera X9? Boa tanto tarde. X9 assim? Aliás, tu me perguntou por que é X9? Era um personagem em quadrinhos dos anos 40, né? Porque não F8, uma batalha naval, né? Porque era um personagem. Tinha uma escola de samba também. Também, questões carcerárias também.
Também, X9 paulistano de Santos. Mas então, é dever lembrar que no Corinthians também teve uma época com o Vitor Pereira. O pessoal que odeia o Vitor Pereira, e não são poucos, e não só na Gávea, tá achando que o problema é o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira vazaria no Corinthians e vaza no Flamengo. Eu acho que não é por aí, né? Até pela grande vitória de ontem, é muito melhor que o futebol também. Assim, é um problema a mais a ser detectado e tal, mas acho que não merece muita discussão também, porque daí dizer que o Flamengo não estava bem porque havia um X9 também é um saco, causa constrangimento, causa desgaste, mas daí não é o problema. Até porque o Flamengo, bem ou mal, achou uma solução, alguma alternativa de solução com os 3 zagueiros. Eu acho que você não pode demonizar de vez o Everton Cebolinha como ala pela direita, é só, não estou comparando mesmo, né? O Nagelsmann com o Vitor Pereira, nem o Bayern de Munique hoje com o Flamengo. Mas o Bayern de Munique já há algum tempo, e não só ele, o próprio Guardiola algumas vezes, e estou ainda menos comparando o Vitor Pereira com o Guardiola, mas você usa algo que não se usa muito no Brasil, que é um 3-2-4-1. Ou seja, 3 zagueiros, 2 volantes, 4 lá na frente, um atacante. Entre esses 4 lá na frente, você pode ter um ala e um ponta. Na boa, recua um pouquinho, faz a função. O próprio Rony, por exemplo, foi lateral direito na final do Mundial, numa linha de 6, que também não é tão usual. Mas enfim. O Saint-Germain jogou Coman de ala. Jogou Coman de ala, muitas vezes joga, pode ser o Coman, pode ser o Gnabry, enfim. E a característica eu não acho demonizante, você nunca vai dar para o Everton Cebolinha jogar, até porque ele gosta mais de jogar à esquerda do que à direita, também é uma característica, também não é diminutivo. Há jogadores na história do futebol mundial espetaculares, zagueiros, pontas, que gostavam mais de um lado do que do outro, nem por isso deixavam de ser grandes jogadores. O que é importante para o Flamengo ontem é, primeiro, ganhar, claro, eliminar um adversário direto e contar mais rivalidade, e segundo, agora, creio eu, vai ser esse tempo de folga. Folga não, de trabalho. Isso é para o Flamengo, é para o Fluminense, que foi fantástico no 7-0, está jogando bem bonito. Não é o melhor time do Brasil hoje, porque ainda é inconstante, o Palmeiras tem sido melhor, mas o Fluminense é que tem jogado futebol mais bonito mesmo, né? O Diniz está mais equilibrado e mostrou isso. É só volta redonda. X9? O que nós estamos falando do Fluminense, do Diniz? Porque as pessoas conseguem fazer uma linha de raciocínio, Flávio, não precisa ser só inacreditável. Nós estamos falando de X9 e já estamos falando agora do Fluminense. Tem que falar bem, porque eu acho que o X9 é um assunto absolutamente menor, né? Se a gente for determinar uma fase de um time com o X9, você conversa com o Siqueirinho, ele que colocou o tema aí. O quê? Do X9? É. Mas ele falou que é assunto menor. Mas eu não acho. Porque eu acho pra caramba. Ele faz alguma coisa, mas não os treinos por causa do X9. Não põe a mão no que a relação dos jogadores. Não deu, não. Ele mudou treino. Ele mudou treino. Não, eu sei. Tá atrapalhando tanto no trabalho. Claro que eu não boto a culpa no X9. Isso é óbvio. Óbvio que não. Acho que o Braz deve colocar. A partir do momento que uma pessoa que vaza informação não é legal. Faz o treinador mudar treino, ele mudou treino. Ele teve que mudar jogadores do time titular. Deu certo. Eu acho que é bom deixar o X9. Mas olha isso. Convencido ou não? Claro que não. Mas de repente... Mas é óbvio. Que é um tema a ser debatido, sim. Mas acho que mais do que 5 minutos, não. Eu acho ótimo quando o técnico toma atitudes impopulares. Quando ele é vaiado e não tá nem aí, faz de novo. E quando dá certo... O cara é pago pra isso. Aí o cara... O Diniz fala muito sobre os jogadores, né? Quando ele explica por que ele joga da maneira que ele joga. Ele quer que o jogador se arrisque, que tente. Ele fala, pô, o cara se sacrificou para ser jogador, a maioria tinha uma situação financeira difícil na infância, se lutou, chegou lá. Eu quero que ele aproveite esse momento, quero que ele vá lá e curta, que não vou... Usufrua, como eles falam ficar fazendo o cara se sacrificar o tempo inteiro, quero que ele se divirta, é mais ou menos isso que ele pensa. Eu penso a mesma coisa sobre um treinador, o cara chega num time grande, se prepara, ganha bem pra isso, ok, mas o cara passou por várias etapas, aí ele chega num time grande pra ficar fazendo o que a imprensa quer que ele faça, o que a torcida quer que ele faça. Sendo que a gente muda mais do que o Vitor Pereira muda a escalação do time, né? Então ele tem que fazer mesmo. Eu acho que, ok, a torcida tem direito de dar a opinião dela, a imprensa, todo mundo, mas o cara tem que fazer com a cabeça dele. Eu acho que um treinador influenciável é terrível. O que ganhar ou perder, ele pode ganhar ou perder com qualquer escalação, com qualquer formação. Que perca com as ideias dele, não que a torcida vai, eu não vou mais fazer isso. Não, faz de novo. Se você acha que tem que fazer, faz. Até porque o pescoço é o dele. E outra coisa, a gente reclama às vezes, só joga de um jeito e tal. Aí tenta alguma coisa, dá 10 minutos errado, é o professor Pardal. Sim. A gente precisa ter um mínimo de coerência, né? Alguns até exageram, outros não mudam nunca. Mas, sabe, adaptar, por exemplo, o cara tem vários desfalques, a fase não é boa, tenta alguma coisa diferente. Eu prefiro ser na vida que o cara tente alguma coisa. Não é o X9.
Boa, Flávio Prado. Ô, Siqueirinha, você tem que se impor. É verdade. Assim não dá. Obrigado, Flávio Ele Prado. chega e toma conta do programa. É isso aí, ele não é Pô, ponteiro, é isso não. aí. Não, Ele não, passa por cima da produção, ele faz... Não deixa isso. não, pô. E Você tá aí do aconteceu- lado, dá um e pulo aconteceu nele, uma pô. sutileza. E é isso, pô. E vou dizer uma Aconteceu- coisa, das coisas que eu fiz várias nesses tantos anos de jornalismo, o pior que eu fiz na vida foi pauteiro e produtor, cara. Eu fui o pior Então pauteiro por e que produtor. você chegou e Então, mudou sem limite tudo? a comentar. Exatamente. Por que Então, você sem mudou? Limite a comentar. É isso aí. E aconteceu uma sutileza nesse... Não é que eu queira criar esse sistema, discurso mas não pode do mudar assim. O senhor Mauro Não é Betti, Tema não tem tema, pô. o senhor Mauro Deve sim, Betti ainda X9. cometeu uma impropriedade aqui. Várias, eu diria. Várias. Porque, Desde o inclusive, nascimento. ele encheu a bola, citou aí o Nagelsmann. Sim. O torcedor atento do Flamengo, ele vai se lembrar que o Nagelsmann corre o risco de levar o Bayern de Munique a perder um campeonato esse ano. Ele vai falar, olha o que o Mauro Betti ainda deseja pra nós. Não, ainda. ele não Ah, foi nesse sentido que eu citei o Nagelsmann mesmo. Não. Mas ainda pode, tá em aberto lá. O Né? Nagelsmann manteve. Bom, voltando a falar sobre o X9 do É melhor Flamengo. que É o tema. É um tema melhor Cara, que o não X9. pode não é? mudar. É um tema Senão melhor eu que vou o mudar X9. também. Vou colocar outro tema aqui. É isso vou aí. falar, pô. Aqui não. É lógico. Aqui pô, tem temos comando, um comandante. Paulo. Aqui tem comando. É lógico. Aqui Siqueira tem comando. É isso. Ele tá me chamando de Siqueirinha. Agora, essa situação aí, essa situação do Fluminense, tá? Que a gente vai ter o Fla-Flu. Agora é pra falar. Né? A gente vai ter o Fla-Flu. Tá. O Fluminense venceu o Flamengo no ano passado. Vem sendo uma baita pedra no sapato do Flamengo. Dá pra dizer até que o Flamengo vem sendo freguês do Fluminense nos últimos anos aí. E o Fluminense venceu por 7-0. É o time que estão considerando favorito lá no Campeonato Carioca. E aí a pergunta que eu faço pra vocês, é realmente o favorito o Fluminense? Porque o Flamengo tem mais elenco, muito mais. Mas o Fluminense mostra mais futebol hoje. E aí eu pergunto, é o favorito por ter o Flamengo como freguês nos últimos meses aí? Nos últimos anos, na verdade. E por mostrar o melhor futebol do Rio de Janeiro, Mauro César Pereira? Assim, eu acho que o Fluminense assim, tem um recorte, né, depois do jogo de sábado, que é o recorte do jogo de sábado. Só que menos de uma semana antes, o Fluminense perdeu por Volta Redonda. Perdeu por 2-1 e estava 2-0 e o gol do Fluminense foi aquele gol com o Nino escalando o jogador adversário. Esqueci agora, Natan era o cara do Atlético Mineiro contra o Atlético, lá que levou um tapa no rosto e nada foi marcado. É outra história. Mas enfim, o Fluminense sábado foi impecável, o Volta Redonda estava muito mal, o time estava pregado, tinha feito uma partida difícil lá em Goiânia contra o Atlético pela Copa do Brasil, eliminou o time do Atlético Goianiense, né, que até há pouco tempo era um time de Série A, e nitidamente o Volta Redonda estava mal, muito mal. Não é um time para tomar de 7-0 de nenhum outro ali do Rio de Janeiro, a meu ver. O Fluminense tirou proveito, fez essa goleada, deixou uma imagem positiva, a torcida compareceu em grande número, mas se você pegar o jogo da semana anterior, o Fluminense não foi bem. Perdeu por Volta Redonda e não jogou bem. Se pegar o Fla-Flu, o Fluminense não foi superior ao Flamengo. Pelo contrário, eu acho que até que o Flamengo incomodou mais o Fluminense do que o inverso, embora tenha perdido. Então é muito difícil afirmar isso. Eu não sei como vai ser o comportamento do Fluminense. O Flamengo vai repetir aquele comportamento do primeiro tempo que dificultou a saída do Fluminense e o jogo do Fluminense da maneira que se propõe a jogar o time do Fernando Diniz, porque essa facilidade que encontrou sábado, evidentemente, não deverá encontrar, creio eu, porque não encontrou no último Fla-Flu. Então, são 2 jogos, o Fluminense tem um trabalho de muito mais tempo, evidentemente isso é uma vantagem grande, tem uma boa equipe, o Flamengo tem um time com mais recursos, mais banco, mais qualidade, no geral. Não acho que seja assim, franco favorito. E tem 2 semanas aí de intervalo para treinar, preparar, recuperar fisicamente para muita coisa acontecer. Não acho que tem um favorito, não. Acho que é bem equilibrado. Acho que, pesando todos os prós e contras, eu acho que vai ser equilibrado como foi o jogo recente entre os dois. Eu acho que tem um equilíbrio, porque o Fluminense é um time melhor coletivamente e o Flamengo individualmente é melhor. Então, dentro desses aspectos, tem um equilíbrio. E essas 2 semanas vão ser muito boas para o Flamengo, porque para enfrentar o Fluminense, o próprio Vitor Pereira fala isso, né? Para enfrentar o time do Diniz, ele tem que jogar de uma maneira um pouco diferente e vai exigir muito da parte física. Isso aconteceu no Fla-Flu. Acho que tem estratégias que você pode tentar. Uma, marcar a saída de bola, pressionar, e o Flamengo fez bem isso no primeiro tempo contra o Fluminense, funcionou, fez um gol, teve outro anulado, que foi marcado uma falta exatamente na pressão do Matheus França, acho que em cima do André, e ali o Flamengo poderia ter feito 2-0. E seria difícil o Fluminense virar depois de um 2-0. Então funcionou
até certo ponto, a estratégia de marcar pressão. Depois o Flamengo não teve físico, por isso que eu acho que é importante que o Flamengo aproveite bem essas 2 semanas, porque é uma das estratégias e foi uma estratégia que funcionou. Enquanto o Flamengo teve fôlego, funcionou. E a outra seria marcar mais atrás, deixar a bola com o Fluminense e tentar pegar no contra-ataque, que eu acho que não combina muito com as características desse time do Flamengo. Então eu imagino que a marcação-pressão, mais uma vez, ela será utilizada. E vamos ver se o Flamengo vai ter mais fôlego para fazer. E tem 2 semanas para se preparar, para estar melhor fisicamente. Então eu acho que é uma final muito boa. É um time muito bem treinado. Para mim, hoje, talvez na parte coletiva, o Palmeiras, claro, tem um trabalho, é um outro estilo de jogo, mas é um trabalho mais longo até que o do Fluminense. Fora isso, coletivamente, eu não vejo ninguém melhor que o Fluminense, só o Palmeiras. Na parte coletiva, não individual. Mas no individual o Flamengo tem mais talentos, então ele consegue equilibrar, porque coletivamente hoje o Fluminense está bem melhor, até porque tem um trabalho mais longo. Flávio Prado Bruno diz, seu filho querido, diz que o Fluminense está bem melhor, né, taticamente, tecnicamente nessa temporada. Você concorda? Antes de você responder, já que eu adoro te cortar, break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Vai, Flávio Prado. Está feito, o filho querido. Aguardando com muito expectativa. O resto, eu vou mais ou menos na linha dele, sim. O Fluminense está bem treinado, está com um trabalho muito mais longo, né, do que o do Flamengo. Mas as individualidades do Flamengo podem fazer diferença, sim. Concordo quando o Mauro falou do Arrascaeta, ele vai ficar parado e ele faz uma diferença muito grande. Se ele fosse com a seleção do Uruguai, era um ponto muito forte para o Fluminense. Não dá para apontar favoritismo, não dá mesmo. Porque o negócio vai demorar para acontecer, muita coisa pode rolar. Realmente, taticamente, o Fluminense está melhor, mas individualmente o Flamengo é o Flamengo. Decisão, esses jogadores do Flamengo, eles crescem muito em jogos decisivos. Então eu vejo o jogo extremamente... Os jogos, né? São 2 jogos, extremamente equilibrados.